Calef, boa noite. Se o Soares não vai se aposentar por agora, claramente ele sente dores no joelho, né? A gente tem acompanhado hoje mesmo, nos últimos jogos, nos treinamentos, quando ele vai mais cedo para o vestiário, se ele tem uma artrose que é causada, né, pelo excesso da carga de exercícios ou do corpo. Como que vocês pretendem tratar disso daqui para frente, para que essa artrose não se agrave? Se vocês já conversam com a comissão, com o DM, para que essa situação realmente não piore e que o Soares consiga continuar jogando normalmente ou seguir o ritmo dele. Obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mauri. Essa situação da artrose, daqui a pouco eu tenha chegado um dia atrasado no centro de treinamento do Grêmio e eu não vi que tenha sido disponibilizado um boletim médico informando isso por quem cuida do jogador, que é o nosso departamento, ou que o jogador tenha se manifestado privadamente a respeito disso. Houve isso? Não, mas aquele vídeo do Guerra... Tá. Então, assim, novamente, eu já respondi a questão relacionada ao presidente. Eu não vou tratar de uma situação que ela não deve ser tratada a público, que não existe um diagnóstico disso divulgado por quem seria o paciente, e o Grêmio jamais cometeria uma situação, inclusive antiética, frente a que se estabelece nas regras de medicina do sigilo médico-paciente, tá bom? Calef, boa noite. Eu gostaria de saber do senhor se teve alguma conversa com o Soares após a divulgação das informações na terça, para saber se a direção buscou o jogador também, para saber se ele teria algum desconforto, se ele gostaria de se manifestar, porque as informações que a gente... acredito que a maioria dos veículos de imprensa obteve era semelhante de que teria esse relato do jogador de que ele desejaria antecipar esse fim de carreira nesse momento. Da onde partiu isso, Marco? A informação? Ah, tá bom. Então as fontes de vocês se equivocaram, eu já respondi. Não houve essa conversa. Nós não procuramos o Luiz. E se o Luiz tivesse alguma disponibilidade de falar acerca de qualquer situação sua, de ordem clínica ou pessoal, eu creio que ele nos comunicaria e, conjuntamente com a sua assessoria particular de imprensa, ele iria promover uma coletiva ou uma nota oficial, algo nesse sentido. Mas aqui eu prefiro que nós venhamos a tratar de situações concretas e não... Com todo respeito, eu sei a atividade de vocês, mas o que as fontes tenham chegado, né? Que elas não podem ser violadas, eu entendo isso. Calef, até sobre uma reposição para o Soares, né? Hoje o Grêmio tem o André, o Vina também tem jogado por ali, e a gente está chegando perto, né, dessa janela que está se abrindo. É claro que abertamente o Renato fala muito mais dos pontas e tudo mais, ele até brinca bastante com você sobre isso. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre uma possível reposição. Existe, né, uma ideia de vocês também, é claro que isso pode dificultar um pouco a contratação, mas eu preciso perguntar, né? Uma ideia de trazer um centroavante também, né, para dividir a responsabilidade com o Soares. É claro que não precisa ser do tamanho dele, é um pouco caro de fazer isso, mas tem essa ideia também de buscar um outro centroavante? Gabriel, tu me conhece, eu acredito que há 6 meses, e tu pode atestar que eu jamais falei de uma posição específica que o Grêmio tivesse inclinado ou monitorando o mercado para buscar a contratação. Eu não costumo ter, e nem até pelo tempo de futebol que eu tenho, ter tantas amizades quanto o Renato, para ficar trocando mensagens de WhatsApp aí corriqueiras. O Grêmio está analisando o mercado, isso de maneira sistêmica. Nosso dia a dia lá, o Luiz Wagner controla todo esse processo nosso de análise de mercado. Temos algumas opções, mas que elas têm que ser analisadas com toda a cautela frente às dificuldades financeiras que o clube enfrenta e também, obviamente, que nós venhamos, juntamente com a comissão técnica, entender que esse atleta vai agregar qualidade ao nosso elenco. Senão, é preferível que nós continuemos a buscar os nossos valores na base e dar oportunidade a eles. Boa noite, Dr. Calef. Eu até não vou entrar em nomes desses jogadores que o Grêmio está procurando
no mercado, mas eu quero falar especificamente de 2 jogadores do clube e alguma curiosidade em relação à situação deles. Primeiro, o Bitelo, que tem se mostrado um jogador fundamental nesse time do Grêmio. Se existe alguma sondagem em relação a este jogador. Hoje, Lucas Silva também ficou de fora da lista de relacionados. Gostaria de saber se tem alguma situação sobre ele. E o último é Jeromel. Jeromel deu uma coletiva há algumas semanas e eu gostaria de voltar a perguntar em relação a ele. Eu sei que é difícil dar um prazo, mas talvez explicar para o torcedor o que possa estar acontecendo e, enfim, mas estipular alguma situação em relação ao Jeromel. Muito obrigado. O Pedro está num bom processo de recuperação. Se tudo der certo, eu acredito que em breve ele vai estar conosco. E o em breve, obviamente, que eu não vou ser preciso, até porque eu não sou médico, eu não iria me contradizer aqui com tudo que eu frisei até agora. Em relação ao Lucas Silva, foi uma situação de ordem técnica e formação do seu banco de reservas. Bitelo, nós temos dito há alguns dias que existem sondagens, existem questionamentos, mas papel timbrado, oficial na mesa do nosso presidente não há nada. Calef, muito se fala em contratação, reposição, novas caras no Grêmio. O Grêmio planeja trazer 3, 4, 5, tem algum número específico, alguma ideia? Ou vai deixar andar a carruagem e ver se pode alguém sair nessa janela, alguma situação parecida? Tu respondeu a tua pergunta. Não há um número estabelecido. Nós vamos buscar dentro das nossas possibilidades e, se fizer sentido tecnicamente, agregar valores. Mas isso não é preciso 1, 2, 3 jogadores. Calef, boa noite. Voltando à pauta do Luis Soares, até porque a coletiva foi por conta, né, para poder falar a respeito disso. Mesmo sabendo que as fontes que todos nós tivemos informações a respeito do Luis Soares sobre essa situação dele, que ponto vocês da diretoria, como vocês receberam essas informações que saiu em toda a imprensa, o que vocês conseguiram montar ou digeriram nesses 2 dias para poder, enfim, chegar aqui e tentar explicar que ele não vai se aposentar, que ele tem um contrato para seguir? Como que vocês conseguiram administrar isso internamente, mesmo a cada 2, 3 horas, vindo uma informação diferente a respeito do Luis Soares? Eu respeito o trabalho de vocês. Eu sei que é isso que alimenta a rotatividade da audiência, mas, novamente, em nenhum momento nós tivemos uma pauta dentro do Grêmio. Ora, temos que responder isso de maneira urgente. Ou vamos nos reunir aqui toda a diretoria, o conselho de administração, para buscar elucidar o que está acontecendo. Novamente, o fato é bastante objetivo. O Grêmio tem um contrato vigente com o atleta Luis Soares. O que vai ser do futuro, eu não posso falar, nem tu e nem ninguém que esteja aqui nos ouvindo ou nos assistindo. A gente não sabe o dia de amanhã. O que eu posso garantir é que a informação que foi dada, que o atleta buscou a diretoria para informar que estava se aposentando, ela é equivocada. E grifo o equivocada. Calef, tu passou a coletiva toda, né, minimizando essa informação. E minimizando, inclusive, o vídeo do presidente, que ele é muito claro. O presidente, por mais que seja um recorte, é verdade, nós não estávamos lá, mas o presidente, ele não pondera a gravidade, ele fala, é grave, né? Ele é muito claro ali ao falar sobre o fato. Mas o que mais me chamou a atenção é que, nas últimas semanas, existem algumas declarações soltas que não faziam sentido até que essa informação veio à tona. Por exemplo, tu falou pro Gabriel, acho que na semana passada, que conversava com o advogado do Luis Soares e que não era sobre a negociação do Inter Miami, né? Que era uma pauta. Não sei o que tu conversava, se tu quiser esclarecer. E o Renato, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, ele soltou no meio da entrevista a frase, tomara que ele siga conosco. Tomara que ele siga conosco, por quê? Né? E agora tu diz o seguinte, hoje não é verdade, mas daqui para frente, o futuro, tudo pode acontecer.
Tá faltando um pouco de transparência, tu tá tentando minimizar o fato. Como explicar essas declarações que, dentro do atual contexto, elas possuem um peso enorme, inclusive para o torcedor que hoje está aqui te ouvindo e com uma certa ansiedade para saber o que está acontecendo de fato? Matheus, eu sei que o teu trabalho ele é vocacionado em fazer perguntinhas ásperas e usar esse tom e adjetivações. Quando tu indicas que está faltando transparência, eu posso indicar também de formas que o Renato já vem sistematicamente dizendo que quando alguns jornalistas, e aqui eu falo tu, especificamente, Matheus Dávila, para não generalizar todos, que foram extremamente respeitosos até aqui, questionando a mesma situação que tu, que vocês podem nos expor, mas nós também temos condição de expor vocês. E evitamos de fazer isso, porque não é o nosso objetivo aqui na condução do Grêmio entrar em debate. Agora, quando tu diz que a diretoria do Grêmio possa não estar sendo transparente com o seu torcedor, isso eu não vou admitir. Nosso trabalho aqui é sério, nosso trabalho aqui já deu resultado, nosso trabalho aqui é capitaneado por um presidente que foi eleito pelo associado, que possui um conselho de administração extremamente competente, uma diretoria competente e diversos profissionais aqui que não merecem ouvir essa adjetivação da tua parte. Então, em respeito a todos que trabalham e dedicam o seu suor dentro do Grêmio, eu não vou responder essa tua pergunta para que sirva de lição para ti. E amanhã tu e os teus companheiros no programa que tanto falam de mim, que eu faço questão inclusive de mandar uma foto para vocês uma hora, já que não me convidam para participar, convidam até repórteres de outras emissoras para falar mal de mim, mas a mim nunca foi feito um convite, que eu estou esperando e irei com prazer. Que tu tenhas mais respeito, como os teus colegas aqui, mais experientes do que tu, e aqui cito o Zé Alberto, que é talvez o nosso decano aqui da sala, que tu tenhas uma postura mais adequada quando tu quiser te dirigir a um dirigente ou qualquer outra pessoa que se dedica aqui no Grêmio, no meu caso, do Antônio Brum e do presidente Guerra, de modo abnegado. Boa noite a todos. Obrigado, Paulo.